Olá, pessoal. Eu vou trazer um tema de uma pesquisa que eu estou trabalhando, pesquisa extensa aí, que eu estou ainda no início, mas quero compartilhar pelo menos aí alguns insights com vocês. São 250 e poucas páginas de pesquisa e análise e tal. Mas o dado que eu quero trazer é o seguinte: existe nas vendas complexas, nas vendas transacionais e também nas vendas B2B, B2C, né? Existe uma situação no comprador ou do comprador que se chama status quo, que é aquela situação que o comprador não vê necessidade de mudança, apesar da insistência dos vendedores em que ele troque produto, faça alterações em alguma parte do seu processo, né? Aí podemos estar falando de fábrica, podemos estar falando de varejo, do comprador, aquele que está no status quo e não quer mudar a marca do arroz dentro do supermercado, e aí a gente pode, cada um pode pensar a respeito do seu negócio e na situação do nível de dificuldade extremo que é mudar uma situação de status quo. E aí o que essa pesquisa traz de elemento assim que é surpreendente, que de certa forma estou procurando aprofundar, é que apesar de toda a insistência e todo o método dos vendedores, todo, né, a cartilha, 82%, 82% das propostas apresentadas para compradores nessa situação de status quo não são aprovadas e elas são, então, recusadas e não têm sucesso, né? Quando a gente olha esse número assustador em termos de propostas recusadas, aí a gente começa, então, a olhar a pesquisa e entender, procurar entender por que razão é tão alto e, o segundo aspecto, né, por que tantos vendedores o tempo todo entregam propostas para quem está numa situação de status quo, né? Porque essa insistência, né? E aí tem alguns elementos da pesquisa que falam sobre aquela característica do vendedor, né? E ela está presente mesmo. A gente sabe que eu não desisto nunca, qualquer venda é venda, né? E esse é o meu trabalho e eu vou insistir e eu vou procurar resolver as dores do cliente e eu vou dar um jeito de entregar minha proposta para tentar vender, né? Tem o lado positivo em tudo isso, né? Essa é a atividade de qualquer vendedor, é abrir mercado, abrir novos clientes, fazer upsell, né? Que é essa coisa de colocar produtos melhores ou então famílias de produtos diferentes, tal, mesmo que tu tenha do outro lado alguém numa situação de status quo, né? Que é uma situação que a gente pode chamar de eu não quero fazer, eu não quero mudar, não estou aberto à mudança. Quando a gente vai do ciclo do status quo para alguém que está já com uma necessidade reconhecida e está começando a avaliar uma mudança, é sempre muito mais fácil, né? A taxa de derrota é muito menor. Mas essa situação do status quo e da insistência dos vendedores nos leva, então, a essa taxa de 82 e a avaliar quais são as possibilidades de fazer com que isso mude, né? E que a taxa de ganho seja maior do que essa taxa de derrota quase de 90, um pouco mais de 80, né? Quase de 90 não chega perto dos 90, 82. Então, é sobre isso que eu estou debruçado. É um tema que pode parecer até simples, né? Eu entrego a proposta, o comprador não aceitou, segue a vida, vamos em frente, esse é o meu dia a dia. Então, mas quando tu pega os americanos que se aprofundam um pouco muito mais em pesquisa, em método e tal, em números, né? Então, fica interessante tu acompanhar
o que se chega de conclusão e, principalmente, que solução que se pode obter para que isso melhore, né? Uma outra alternativa que está também lá e que eu posso dizer aqui, assim como um preâmbulo, né? Como é que essa insistência dos vendedores em tentar vender para quem não quer comprar, ao mesmo tempo que ela pode ser vista sob o ângulo positivo, né, de eu não desisto nunca, ela pode também ser vista como uma ineficiência, uma falta de produtividade em tentar estar fazendo algo que não vai ter resultado, né? Então, são os dois pesos da balança, que é a proatividade, né, e a positividade de estar levando novas demandas para o mercado. E, do outro lado, a pergunta é se esse tempo que eu dediquei nessa possível oportunidade, que não era uma oportunidade em função de que estava em status quo, se o tempo que eu dediquei a essa empresa para fazer uma proposta, se eu tivesse dedicado a uma outra que tinha um nível, né, de interesse maior, não teria sido melhor para mim como vendedor que vivo, né, da receita do que eu gero, né, e gero comissões e riqueza a partir da minha taxa de sucesso, né? Então, é essa reflexão que, de certa forma, eu estou estudando, acompanhando, né, e estou trazendo assim de uma forma mais ampla para o público, né, para que cada um possa avaliar, né, porque tem essa questão clara na área de vendas que é conhecida como funil de vendas, né, que foi criada há muito tempo atrás, essa figura do funil, que é justamente para o vendedor, através da desqualificação do que entra dentro do funil, ficar só com o que realmente vai fechar, né? Então, a gente pode olhar também que essa taxa de derrota de 82% significa que os vendedores não estão desqualificando quem devem desqualificar. Porque a pior coisa que tem é tu ficar 3 meses, 4 meses, 2 meses, 2 semanas, qualquer tempo dedicado a um negócio que não te dá receita, né? Ah, como é que eu vou saber, né? São esses elementos que muitas vezes são intangíveis que precisam ser colocados como uma parte do trabalho do vendedor, que é não ser insistente no lugar onde não se deve ter insistência, né? Oh, mas como é que eu faço? É muito intangível, é muito feeling, né? Mas dá para adquirir métodos de sondagens com o cliente para, eventualmente, cair fora, né? Verificar o momento de cair fora. Eu vejo, por exemplo, comigo, né, numa situação assim, vendedores insistentes entrando em contato, me acham no WhatsApp e tal, depois a gente acaba até bloqueando, né, porque vem do nada, assim, né, um cara querendo, por exemplo, vender um carro, do nada, assim, ou vender um apartamento, né, um corretor, ou vender um consórcio, ou vender. Claro que a gente sempre respeita o trabalho do outro lado, um profissional de vendas, mas o cara tá pegando um comprador, no meu caso, de status quo. Eu não quero sair da minha casa, não tenho a mínima intenção, né? E também não quero comprar um carro. Eu tenho um carro locado, um contrato de longo prazo, e não me passa pela cabeça mudar e sair comprando carro que eu considero um passivo, né? Então, essa situação e aí a taxa de insucesso, no meu caso dos vendedores, é 100%, né? E também a questão de consórcio, muito menos, né? Se comprar um carro é impensável, comprar um consórcio, muito menos, do que quer que seja, né? Mas é claro, de novo, né, respeito os profissionais, atendo, respondo, às vezes dou até algumas dicas que a abordagem poderia ser melhorada, então, não precisa chegar assim de sopetão já querendo empurrar direto um produto goela abaixo do cliente, tem que ter uma preparação para entender um pouco sobre em que momento está o cliente, né? E principalmente entender se está em status quo.
Isso no B2C, né? Agora, quando tu vai para o B2B, que tu pega aquele cliente que demonstra, né, desde o início que não está muito interessado, mas não diz não, assim, claramente, não, cara, não quero, sai porta fora, tenho mais o que fazer, vai tocar tua vida e tal, não vou comprar de ti, né? Talvez isso fosse um pouco indelicado, mas ao mesmo tempo mais produtivo para o vendedor, né, de não ficar insistindo. Então, tu pega a situação de alguns compradores que não dizem não, porque o trabalho dele também é comprar e ficar atendendo vendedores, e aí fica aquele enrola, pá, tal, não descobre os preços dos concorrentes, e vamos tentar fazer uma oferta, vamos tentar entrar só com uma pequena quantidade para tu experimentar o produto, toda essa questão presente em vendas, né? E aí até o momento em que o vendedor vai lá, entrega a proposta, vê com o gestor um número menor para poder competir, e aí entra com um número menor já sacrificando margem, e aí vai sacrificar margem, e do outro lado ainda tem uma situação, né, de status quo de alguém que continua não querendo comprar. Então, é esse tempo, né, que precisa ser pensado e que eu, de certa forma, então, estou estudando e vendo aí. Espero que no futuro eu possa trazer alguma coisa um pouco mais concreta, com números, sobre como lidar com essa situação. Era isso, então, pessoal. Eu vou parar aqui a gravação e um abraço para vocês. Boas vendas, sucesso!